Fala, coração! Nona e última aula de literatura pensando no vestibular FUVEST. Estamos no último livro da lista de leitura obrigatória para a edição 2025. E o livro é Nós Matamos o Cão Tinhoso, assim mesmo, com essa pronúncia, para dizer que é pretérito. Tudo bem, coração? Isso havia, né? Não há mais, mas eu deixei aí só como um lembrete. Livro de Luiz Bernardo Romuana, autor moçambicano, é o que vai encerrar a nossa lista. 3 livros de poesia, Marília de Dirceu Tomás Antônio Gonzaga, Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles, Alguma Poesia, Carlos Drummond de Andrade. 5 romances. Nós tivemos Quincas Borba, do Machado de Assis, Dois Irmãos, Milton Ratum, Água Funda, Ruth Guimarães, Os Ratos, de Onélio Machado, e o último agora, A Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Queiroz. Para terminar a lista, um livro de contos. Por ser um livro de contos, traz, lógico, né, uma dificuldade meio óbvia, né? São várias histórias. Então aqui o livro original, publicado em 1964 pelo autor, ele contava com 7 contos. Numa edição mais atual da editora Capulana, né, nós vamos ter um acréscimo de mais uma história. Eu vou falar das 8, mas acreditando que eles vão privilegiar as 7 originais aí da primeira edição. Então, já falando do autor, o autor nasce em 1942. Portanto, o livro ele vai publicar com 22 anos de idade. Isso significa que ele escreveu essas histórias no período ali de adolescência e juventude. Tudo bem? É uma primeira e única obra deste autor. O autor, Luiz Bernardo Romuana, ele vai participar ativamente das guerras de independência do país, guerras coloniais, guerras para tornar o país Moçambique independente de Portugal. Ele vai participar da Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e depois do país independente, acaba assumindo algumas funções políticas. Só que o livro ele é um retrato de uma época extremamente complicada para o país Moçambique. Beleza? Aqui, coração, começando a falar dos 7 contos, 3 deles foram narrados em primeira pessoa, narrador personagem, narrador protagonista, e é o mesmo personagem, é o Ginho. Este Ginho é extremamente importante para a gente poder entender o livro, porque o Ginho tem tudo para ser aqui, né, o próprio autor. Uma espécie de alter ego do Luiz Bernardo Romuana. Em alguns textos sobre o livro, você vai encontrar Ginho era o apelido dele na infância. Beleza? Então, 3 das histórias, inclusive a história que dá título ao livro, ela vai ser narrada pelo Ginho em primeira pessoa. Então, Nós Matamos o Cão Tinhoso, Inventário de Imóveis e Jacentes, Papá, Cobra e Eu. Beleza, coração? E aí, né, nós já vamos começar a falar aqui sobre o conto título. É evidente, né? É um conto longo, é um conto extremamente importante, já citado até por outros autores também de origem africana, expressão portuguesa, né? Língua portuguesa na África. Então é um conto extremamente importante, tem tudo para ser cobrado. Esse livro já estava na lista FUVEST no ano passado e já foi cobrado na primeira fase. Vou até mostrar uma questão daqui a pouco. Então aqui, tudo para ser o assunto, né? Quem é esse cão tinhoso? Eu andei pesquisando e eu vi diversas interpretações desse mesmo personagem, dessa mesma figura que é o cão tinhoso. Tinhoso,
Aqui para nós no Brasil tem muito aquela coisa, né? O tinhoso é o capeta, o tinhoso é o teimoso. Só que lá, né, para Moçambique, a palavra tem mais o sentido aí do cão sarnento. Beleza? Vou ler o trecho. Esse trecho que acabou, na minha opinião, confundindo muita gente. O cão tinhoso tinha uns olhos azuis que não tinham brilho nenhum, mas eram enormes e estavam sempre cheios de lágrimas, que lhes corriam pelo focinho. Metiam medo aqueles olhos, assim tão grandes, a olhar como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. O cão tinhoso tinha a pele velha, cheia de pelos brancos, cicatrizes e muitas feridas. Ninguém gostava dele porque era um cão feio. Tinha sempre muitas moscas a comer-lhe as crostas das feridas, e quando andava, as moscas iam com ele a voar em volta e a pousar nas crostas das feridas. Ninguém gostava de lhe passar a mão pelas costas, como aos outros cães. Bem, a Isaura era a única que fazia isso. Aqui, para a gente poder interpretar o texto, olhos azuis, pelos brancos e um cão velho, que ninguém quer passar a mão, ninguém gosta dele. A primeira leitura que se faz, a leitura imediata, é que esse cão está representando o colonizador português. O livro é publicado no ano que iniciam ali as guerras coloniais. Então imagine, né, os contos foram escritos antes desse período. Para ele ser publicado em 1964, porque as histórias foram escritas antes disso. Então é o período que antecede, né, essas guerras coloniais. O cão tinhoso, será que ele é realmente o colonizador português? Do jeito que é contada a história? Eu tenho dúvidas, tá? Não é a interpretação que me agrada, principalmente por causa dessa personagem aqui. A Isaura é a única que gosta do cão tinhoso. A Isaura era a única que gostava do cão tinhoso e passava o tempo todo com ele, a dar-lhe o lanche dela para ele comer e a fazer-lhe festinhas. Mas a Isaura era maluquinha, todos sabiam disso. A senhora professora já tinha dito que ela não regulava lá muito bem e que o pai a havia de tirar da escola pelo Natal. A Isaura não brincava com as outras meninas e era a mais velha da segunda classe. A senhora professora zangava-se por ela não saber nada e dar erros na cópia e dizia-lhe que só não lhe dava reguadas porque sabia que ela não tinha tudo lá dentro da cabeça. Por isso, no intervalo, as outras meninas faziam uma roda com a Isaura no meio e punham-se a dançar e a cantar. Isaura, cão tinhoso, cão tinhoso, cão tinhoso, tinhoso. Isaura, cão tinhoso, cão tinhoso, tinhoso. A Isaura parecia que não ouvia e ficava com aquela cara de parva, a olhar para todos os lados à procura de não sei quê, como dizia a senhora professora. Muitas coisas aqui, né? Primeiro, a senhora professora. Professora aqui como autoridade, como alguém, né? Tá lá mais exercendo poder do que qualquer outra coisa. Segundo aspecto, isso é bullying? Ótimo, né? Evidente que isso é bullying. A Isaura é discriminada pelos colegas e também pela professora. Ela é excluída. E até por ser excluída, ela vai se identificar com esse cão tinhoso. Colocar o colonizador português como excluído, como perseguido, como vítima, não casa, na minha modesta opinião, não tem nada a ver com as pretensões do autor, que é um autor engajado politicamente, alguém que vai participar de todo esse processo. Então essa interpretação do cão tinhoso
como colonizador português, eu descarto. Não me agrada em nada, tá? Sendo muito sincero. E aqui até coloquei, né? Mais uma descrição do cão tinhoso, essa reforçada pela FUVEST. Caiu o coração. FUVEST adora fazer essas questões interdisciplinares. Então pegaram um trecho do conto para cobrar conteúdos de outras disciplinas. Beleza? Então aqui o que me interessa não é nem a resposta do teste, né? Tá falando da radiação ionizante resultante da explosão da bomba atômica. É capaz de provocar feridas na pele iguais às do cão tinhoso. O cão tinhoso, vejam, é o Kim que está falando. Esse Kim vai ter um papel importante na história. É o menino branco que exerce uma liderança dentro do grupo de meninos. O Kim disse-me também que as feridas do cão tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica. O Kim disse-me isso de o cão tinhoso ser muito velho. Então é mais um elemento. Tudo bem? Então, olhos azuis, pelo branco, sardento, velho. Beleza? Mas vamos adiante. O Ginho. Ginho, já disse, é o menino lá, né? Por volta dos seus 13 anos, um pré-adolescente, e tem tudo para ser o alter ego do autor Luiz Bernardo Romuana. O Ginho, coração, ele está no meio do caminho. Ele nem vai para um lado, ele nem vai para o outro. Ele não quer, né, discriminar, excluir Isauro e Cão Tinhoso, mas ele também quer pertencer ao grupo. Aquela necessidade, né, adolescente, pré-adolescente, de pertencer ao grupo. E aí ele fica dividido. Vou ler o trecho que mostra isso. Esse conto é bem longo. Eu não disse nada e ela continuou. Todos são maus para o cão tinhoso. Os olhos dela não eram azuis, mas eram grandes, e olhavam como os olhos do cão tinhoso, como uma pessoa a pedir qualquer coisa sem querer dizer. Então vejam o quanto ele, né, parece se compadecer, ele tem empatia pela Isaura e, consequentemente, também pelo cão tinhoso. Por que razões o menino Ginho, o Luiz Bernardo Romuana, teria empatia pelo colonizador português? Não, né? Depois ela foi-se embora, lá para trás, onde os outros estavam a comer os lanches e a brincar. Houve um dia que a Malta é o grupo, a molecada, quis fazer um desafio a sério e não me deixou jogar. Ou seja, o Ginho também se sentindo discriminado e excluído. Ele quer pertencer ao grupo, à Malta, mas também há momentos em que ele é deixado de lado. Está-se mesmo a ver que o cuspo do administrador, entenda, é o representante do colonizador português, provavelmente branco. Tanto era para mim como para o cão tinhoso. Eles estão num clube, esse administrador está lá jogando baralho, perde no jogo, e aí a revolta dele se volta para quem? Para o Ginho e para o cão tinhoso. E nesse momento ele decide. Quem deu azar para ele no jogo foi o cão tinhoso. E vamos matar o cão tinhoso. Então é uma decisão de quem? Do administrador, do representante da colonização portuguesa. Então não faz sentido o cão tinhoso representar o colonizador português. Kim, a gente não pode matar o cão. Eu fico com ele, trato das feridas e escondo para não andar mais pela vila com estas feridas que é um nojo. Ou seja, em algum momento, o administrador manda o veterinário eliminar o cão tinhoso. O veterinário manda a Malta, a molecada. Ele sabe que aquela molecada toda tem armas. São crianças pré-adolescentes com armas. Lembrem, é o período que antecede as guerras. Que as crianças matem o cão tinhoso, eliminem o cão tinhoso. O Ginho, que sempre está ali naquele papel, né, meio intermediário,
ele chega a manifestar esse desejo de cuidar do cão tinhoso, de não dar cabo da vida do cão tinhoso. Beleza? Então vamos ajudando a compor aí a nossa interpretação, né? O que esse cão pode estar representando? Aí você tem a imagem do autor, né, que tem participação política efetiva no país, Moçambique, e alguns elementos que a gente foi levantando nessa análise. O cão tinhoso é desprezado pelos homens e é desprezado também pelos cães. Ele anda sozinho. Os outros cães também andam lá, né, na sua matilha, na sua malta. Mas o cão tinhoso não, anda excluído. Há uma identificação com a Isaura, que também é desprezada, humilhada, perseguida, excluída por colegas e também por professores. Ginho quer ser aceito pela malta, pelo grupo, quer pertencer, mas ao mesmo tempo ele se solidariza, ele quer ajudar Isaura e o cão. Eu tinha uma danada vontade de chorar, mas não podia fazer isso com a malta toda a olhar para mim. Olha a questão aí, né? Do pertencimento, de ter vergonha, né, do sentimento. Isso vai poder tornar o Ginho o quê, né? Frágil diante dos olhos daquele grupo. E ele não pode, ele não quer e não pode mostrar essa fragilidade. Beleza, coração? O Kim é o menino branco que lidera o grupo. E há um preconceito, né, um racismo do Kim para com outros meninos. Vejam, não são os meninos da malta, é um outro grupo. E aí ele chama essa meninada, fora daqui negralhada, fora daqui cabroada escura. Então, o quanto, né, o racismo está ali impregnado. O Ginho também é negro, é preto. Mas é de uma classe intermediária. Ele já é quase ali o que? Uma classe média. Também entre os moçambicanos há uma divisão de classes. E é nesse sentido, né, que eu quero interpretar o texto, interpretar esse cão tinhoso, que acaba sendo, sim, né, matado, assassinado por essa molecada toda, matam com tiros. Muito menos o colonizador, também não vejo como o colonizado, até pela descrição, e ele pode sim ser uma metáfora, uma imagem do mestiço. Óbvio, gente, pensem, Portugal coloniza Moçambique por séculos. Se a independência do Brasil ocorre em 1822, século XIX, a independência de Moçambique e de Angola só vai acontecer em 1975. Então foram muitos séculos de presença portuguesa no país Moçambique. Então, óbvio, né? As relações entre portugueses e moçambicanos, ou melhor ainda, moçambicanas, evidente que gerou o quê? Mestiços. Também podemos entender esse cão tinhoso como uma metáfora do próprio processo, do sistema colonial. Aí faz mais sentido. O que precisa ser morto? O que já está velho e carcomido? O sistema colonial. Ninguém mais aguenta essa opressão dos portugueses sobre os africanos. Então eu entendo muito mais esse cão tinhoso como o sistema colonial, né, a colonização que precisa ser derrubada, do que o colonizador. Faz diferença. Tá bom? Parece que não, mas faz diferença. Beleza, coração. Então esse é o conto mais difícil, mais trabalhoso, mais longo, e por isso levei mais tempo para falar dele. Ajuda a entender melhor quem é esse Ginho. Segundo conto do livro, muito curto, também narrado pelo Ginho, Inventário de Imóveis e Jacentes. Inventário é uma descrição, é um relato, um relatório. Beleza? Só que vejam, eu vou ler o trecho que mostra pra gente quem é essa família do Ginho. Eu já disse antes, ele ocupa uma posição intermediária. Ele não é
abastado, ele não é rico, ele não tem uma condição privilegiada, está longe disso, mas ele tem acesso à escola, ele tem acesso à cultura, ele tem acesso ao conhecimento e até por isso ele ocupa uma posição intermediária. Então aqui a descrição. As mais apresentáveis estão na sala de visitas, sobre a mesa do centro, sobre o aparador, sobre a máquina de costura e na mesinha do rádio. Se agora quisesse ler uma revista, ia direitinho à mesa do centro, porque lá é que estão as Lifes, as Times e os Cruzeiros. Revistas norte-americanas e até uma revista brasileira, Cruzeiro. Nos outros lugares da sala de visitas estão as revistas mais antigas e as mais ordinárias. Na mesa do centro está também o Readers, mas talvez nem lhe tocasse porque parece que não é grande coisa. O papá diz que é uma porcaria. Bem, mas para ele todas as revistas que a mamã costuma pôr na sala de visitas são uma porcaria. Este conto vai mostrar como é a casa em que eles moram. Então é uma casa de 2 quartos em que vivem muitas pessoas. Então não é uma condição de total miséria, mas também não é uma condição favorável. E nesta casa há revistas à mostra, foi o que a gente acabou de ler, revistas de variedades, revistas de futilidades. O que é superficial, o que é aceito pelo colonizador. Mas também nesta casa há muitos livros, olha agora, sublinhado para você, escondidos por trás da cortina. E aí qual a informação que é extremamente relevante? Por que os livros estão escondidos? Papá já havia sido preso. Então o pai do Ginho, até por essa cultura, até por esse conhecimento, até por esse engajamento que depois vai ser passado para o filho, né? Entendendo esse Ginho como um alter ego do autor, essa cultura não era muito bem vista pelo português colonizador. E até por esse motivo, por essa participação, o pai já havia sido preso. Tudo bem, coração? Então, esta família do Ginho, ela tem acesso à cultura, ela tem acesso ao conhecimento. Isso é uma informação extremamente relevante dentro desse segundo conto do livro. Tá? Terceira história, coração. Eu sei que é complicado um livro de contos, porque você sai de uma história, entra em outra totalmente diferente. É o caso agora do conto Dina. Beleza? Conto Dina é o único narrado em terceira pessoa. FUVEST colocou questão sobre isso. Nós vamos ter uma aula aí na semana que antecede a FUVEST. Eu vou comentar as questões. Beleza? Então, já estou antecipando. Dina, conto narrado em terceira pessoa. Temos um narrador, observador e onisciente. É o único dentro do livro. Quem é o protagonista do conto Dina? Dina tem relação aí com dinner, né? Não é o jantar, mas é o horário do almoço, ou pausa, né? Aquela parada para o almoço ali dentro da cultura moçambicana. É isso que significa a palavra. Nós vamos ter como protagonista um homem velho, que é o Madala. Beleza? Madala tá velho, idoso, mas apesar disso ainda trabalha numa plantação de milho e trabalha agachado. Ou seja, é um trabalho bastante pesado para a idade dele. Qual é o trabalho dele? Metafórico. Tirar ervas daninhas da plantação de milho. Todo mundo sabe que o Madala é pai da Maria. Essa Maria é uma espécie ali de prostituta. Todo mundo sabe, os colegas todos do Madala sabem, menos o capataz. E vejam a descrição do capataz, foi o trecho que eu selecionei ali.
O branco é mau, continuou o rapaz. Ele demora muito antes de mandar largar. Ou seja, já deu o horário, né, da dina, do almoço, da parada para o almoço, e mesmo assim ele não autoriza, né, os trabalhadores a cessar o trabalho. Então ele é sádico, né? Parece que ele tem prazer com o sofrimento dos outros. Eu via isso quando trabalhava na machamba. Você tem que começar aí a entender alguns termos, né? Só os mais importantes. São palavras, lógico, da cultura moçambicana. É um livro escrito em português, mas com palavras usadas ali em Moçambique. Machamba é a terra, é a plantação. Tranquilo? Também não deixa as pessoas endireitarem-se por um bocado para descansar as costas. Trabalham ali agachados. Eu vi isso uma vez. Então a descrição do capataz não é nada favorável. Esse capataz branco exerce ali o poder, né, a opressão do colonizador sobre o colonizado. É o símbolo daquela opressão. Opressão com base na violência. Beleza? O que vai acontecer? Nesse horário do almoço, o Madala vai presenciar, vai testemunhar, vai ver o assédio do capataz à filha dele, Maria. O capataz não sabia que era filha dele. E aí, óbvio, né, essa relação ali, né, é uma prostituta, mas é uma relação marcada por agressividade, por violência. Os outros trabalhadores mais jovens são solidários com Madala e até perguntam, até sugerem uma reação violenta contra o capataz. Mas o Madala prefere não reagir. O capataz até fica meio ali envergonhado quando descobre que o Madala é pai dessa Maria. Tudo bem? Você vai perceber, a Maria não sabe falar o português, né, de Portugal, olha lá. Madala viu nós, Madala viu. E o que é que isso tem? O capataz abriu os braços, reforçando a admiração, e depois cruzou sobre o peito. Madala é minha pai. Então fala errado, porque não conhece, tem a língua nativa. Beleza? Então a questão do acesso à língua também como sinal de poder. Lembre, o Ginho, olha o Ginho dos outros dois contos. Era aquele que tinha acesso à cultura, era aquele que tinha acesso à escola. Coisa que essa Maria, com esse Madala, provavelmente não tiveram. Então, uma outra condição inferior até a daquelas crianças. Bom, coração? Então aqui o Madala acaba aceitando do capataz até como uma forma de apaziguar, uma garrafa lá de bebida alcoólica, acaba se embriagando e tudo fica por isso mesmo. Lembrem, os contos são publicados em 64, foram escritos antes disso. Qual é a hora de reagir diante da opressão? Já chegou a hora de fazer a revolução? Já chegou a hora da guerra? Já chegou a hora da luta? Ou ainda é momento de esperar? Reagir ou não reagir? Essa é a questão aqui desse e de outros contos que a gente vai, né, perceber na sequência. Aliás, esse agora. Também, A Velhota é um conto narrado em primeira pessoa, um narrador protagonista que não é identificado, já é alguém mais adulto, e ele é agredido. Começa a história com uma agressão, ele não entende muito bem por que está sendo agredido, ele não quer voltar para casa, mas ele acaba, né, não tendo opção. Acaba voltando para casa e todo mundo percebe, né, o quanto ele foi ali agredido. De novo, repressão e opressão do colonizador português. Quando ele chega em casa, ele vai conversar com a mãe dele. A mãe dele é a velhota que dá título ao conto. Bastante idosa, ela deixa de comer, e o narrador protagonista também, para que os irmãos mais novos
possam se alimentar. A descrição é um arroz queimado, ou seja, né, é o que sobra do que sobra. Então aqui sim é a condição de miséria quase total. Tudo bem? Então, diante dessa situação de miséria, de opressão econômica e de repressão, foi vítima de agressões, a velhota, a mãe, sugere ao filho agredido que adote uma atitude mais cautelosa. De novo, qual é a ideia? Ainda não chegou a hora de reagir, ainda não chegou a hora da luta, ainda não chegou a hora da guerra. Então, mais uma vez, os mais velhos sugerem, Madala era o mais velho, a velhota agora é a mãe, também sugerindo o quê? Uma atitude mais cautelosa de não reação. Tranquilo? Isso vai se repetindo. Portanto, é uma ideia importante que você tem que ter. Terceira história com essa mesma ideia. Então guardem, né? A gente teve lá o Cão Tinhoso, bastante, né, complexo, sugerindo várias interpretações. O outro conto, que é só para conhecer um pouquinho melhor a família do Ginho e a condição dessa família. Depois 3 seguidos com a mesma ideia. Papá, Cobra e Eu, também narrado pelo Ginho. Então você lembra, o pai dele tem acesso aos livros, tem acesso à cultura, era um homem engajado politicamente e por isso foi preso. É esse mesmo pai. O que acontece? A família está sofrendo lá com uma cobra. A cobra tem aparecido, eles têm galinheiro, tem galinha, e a cobra tem lá matado alguns animais da família, e a família tem que se livrar dessa cobra. Lobo já havia aparecido no primeiro conto do livro, Nós Matamos o Cão Tinhoso. Quem é esse lobo? É um cachorro, também um cachorro, que discriminava o cão tinhoso. Tudo bem? Esse lobo, quem é dono dele? Né? Vai aparecer aí. Quem é o dono dele? O senhor Castro, homem branco, pai do Kim. Lembraram do Kim? De quem é o lobo? Do Kim, aquele menino branco, que tem uma liderança, né, naquela primeira história, e que chama, né, outros meninos ali de negralhada. Então vejam, coração, aqui você tem a divisão social do país. Esse senhor Castro ficou revoltado porque o cachorro-lobo foi lá para tentar pegar a cobra e foi picado pela cobra e morreu. Qual a responsabilidade do pai do Ginho, da família do Ginho? Nenhuma. É um cachorro, é um animal. Entrou no lugar que não devia, a cobra. A cobra não era um animal de estimação do pai do Ginho. E mesmo assim, o que vai fazer o senhor Castro? Vai cobrar uma indenização. Ó, meu cachorro morreu, a culpa é sua, eu quero receber uma indenização. Gente, é um absurdo total. Mas o pai dele, o pai do Ginho, de novo, não reage diante da injustiça. É uma injustiça total, não faz sentido nenhum. Mas o pai, que já havia sido preso, prefere não reagir diante dessa injustiça. Então aqui, coração, coloquei coisas que eu já disse. Quem é esse autor? Alguém que depois de publicar o livro vai ficar preso durante 3 anos. Pela participação política dele, Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique. Então, o próprio Luiz Bernardo Romuana vai sofrer com essa repressão. Tranquilo? Então, aqui a dúvida é o tempo todo. Eles têm consciência da opressão econômica, eles têm consciência da repressão social e política. O que fazer diante disso? Que atitude tomar? Passividade ou revolta? Chegou a hora de se revoltar ou ainda não estão preparados para isso? Tá bom? Então, 3 histórias seguidas com essa ideia.
tá? Dina, narrado em terceira pessoa, a velhota, e aqui papá, cobre e eu. Sempre os mais velhos, mais experientes, adotam essa atitude mais cautelosa. Guarda essa ideia, que ela vai ser importante aí. Esse conto é um conto curtinho, bem curioso para a gente perceber o quê? O racismo estrutural. Gente, é um conto narrado em primeira pessoa por uma criança. Então vejam, né? 3 textos narrados pelo Jim, uma criança, um pré-adolescente, e aqui de novo. Mais uma história narrada por uma criança. Então aquela visão, aquela perspectiva infantil. O menino, a criança, quer saber o quê? Por que, que a palma da mão dos pretos é mais clara, é branca? E aí ele ouve as respostas mais estapafúrdias, mais preconceituosas, mais racistas. E de quem que ele ouve essas respostas? Da estrutura, daquelas instituições todas. O padre, por exemplo, ou seja, a religião. O livro didático, o professor da escola. Então, são muitas. Eu coloquei uma aqui só para você perceber, né? Todas são extremamente preconceituosas. Esse racismo, ele está arraigado, ele está enraizado, está na cultura do país. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Bem, é igual. As palmas das mãos dos pretos são mais claras do que o resto do corpo, porque ainda há poucos séculos os avós deles andavam com elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato. Gente, não precisa nem continuar. Ou seja, está dizendo que os pretos têm a palma das mãos brancas porque eles são animais. Eles são tratados como animais, são vistos como animais. Óbvio, né? Para você justificar escravidão, eram vendidos, eram comercializados. Lembrem, né? Durante todo o processo colonial no Brasil, os jesuítas queriam salvar a alma dos índios. Os índios tinham uma alma para salvar. E os negros e os pretos não tinham. Perceberam? Tá? Então a questão do racismo ela está enraizada, ela está arraigada. Essa mesma ideia da palma da mão, ela aparece no livro Macunaíma do Mário de Andrade. O personagem Macunaíma nasce preto numa tribo indígena na Amazônia e depois vira branco. Como é que ele vira branco? Ele vê uma bica lá, uma fonte de água, toma banho na água e ali é como se ele se lavasse. Olha a ideia, se limpasse. E aí o irmão que é preto chega perto, a água seca e ele consegue só molhar a palma das mãos. Nada é mais racista do que isso. Tudo bem? Então, extremamente preconceituoso. E aí, quem vai dar a melhor resposta, né? Uma resposta, a única que não expressa esse racismo? A mãe da criança. E é uma resposta belíssima. Deus fez pretos porque tinha de os fazer, de os haver. Tinha de os haver, meu filho. Ele pensou que realmente tinha de os haver. Depois arrependeu-se de os ter feito, porque os outros homens se riam deles e levavam-nos para as casas deles para os pôr a servir como escravos ou pouco mais. Mas como ele já os não pudesse fazer ficar todos brancos, porque os que já tinham se habituado a vê-los pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos deles ficassem exatamente como as palmas das mãos dos outros homens. Então, qual é a ideia? Igualdade. E sabes por que é que foi? Claro que não sabes. E não admira porque muitos e muitos não sabem. Pois olha, foi para mostrar que o que os homens fazem, aquilo que é obra da mão humana, aquilo que é fruto do trabalho humano, é apenas obra de homens. Que o que os homens fazem é feito por mãos iguais. Então aquilo que é construído pelo homem é
igual. Então há uma igualdade entre pretos e brancos e outros tantos. Tudo bem, coração? Então uma resposta belíssima aí, né? Contrariando, indo contra a corrente desse racismo estrutural. Então uma história curtinha e bem interessante aí que vale a pena dar uma lida, tá? Estamos chegando no último conto do 7. Depois há aquele acréscimo, né? Ningitimo, difícil até pronunciar, né? Ningitimo é um termo lá da cultura moçambicana que expressa o quê? Um vento sul, que na verdade é um vento muito forte, é uma tempestade. Então é esse o título da história. O narrador em primeira pessoa, cuidado, ele não é o protagonista. Ele é um narrador, personagem secundário. Então ele acompanha a história, mas numa posição ali de testemunha. Ele está o tempo inteiro ali, né, numa espécie de boteco, de bar, jogando. Então ele é inicialmente, durante quase toda a história, a figura do conformado, do omisso, do apático, daquele que não está nem aí para nada, não se preocupa com nada. Ele só vai perceber a passividade dele no final do conto. Tudo bem? Então, ao longo da história, há uma certa ali conscientização desse narrador. O personagem principal, o protagonista, é o vírgula 8. Vírgula 8 é apelido de Alexandre Massinga. O vírgula 8 trabalhava na machamba do Rodrigues. Rodrigues, português, branco. Machamba, você já sabe, plantação. Mas o Alexandre Massinga, o vírgula 8, também possuía, quase que ali escondidas, né, algumas terras. Também possuía lá uma machamba, terra onde ele plantava milho. Ele sabe, pelo conhecimento local, que o Ningitimo está chegando. E aí é óbvio, ele tem como proteger a plantação, ele sabe como fazer isso. Ele não quer contar para o patrão, para o branco Rodrigues, para o português, né, Rodrigues. Beleza, coração? Então o que acontece? Olha lá. Quando ele comenta isso no bar, no boteco, tá lá o narrador, os mais velhos aconselham, não faça isso. Você vai arrumar encrenca, você vai arrumar problema. E ele acha que ele vai ter vantagem. Ele vai conseguir prosperar a terra dele com a desgraça do português. Quando o português perder boa parte da plantação com a tempestade. O vírgula 8 não é o cavalo manso. Olha a metáfora que vai aparecer agora. Cavalo manso, os mais velhos. Nós vimos, né, várias histórias. Madala era o cavalo manso, a velhota era o cavalo manso, o papá, o pai do Ginho, era o cavalo manso. Esse Alexandre Massinga, esse vírgula 8, vai ser o cavalo doido. E o cavalo doido paga para ver. É o rebelde, é o que se rebela. Vejam o que está escrito aqui, coração. Estão todos com medo. Nós vamos ficar sem nada e todos continuam com medo. Ou seja, ele adota a atitude o quê? De enfrentar. Ele vai enfrentar a opressão, ele vai enfrentar o sistema. E o que vai acontecer com ele? Os próprios parceiros ali de boteco acabam denunciando. Ou seja, há os pretos que também traem ali, né? Que ficam do lado dos brancos. Depois de denunciado, suas terras são tomadas. Por ordem de quem? Do administrador. O administrador é que representa o sistema colonial. Esse vírgula 8 acaba, né, enlouquecendo, acaba agredindo pessoas, matando pessoas, ele é caçado e ele acaba morrendo. Ou seja, a reação dele é uma reação isolada. Ela vai resolver alguma coisa? Ela vai acabar com a opressão portuguesa? Ela vai acabar com o sistema colonial? Não. E aí há uma última metáfora e uma última imagem, que é a dos pássaros. Isso aparece ao longo do texto. Por que que os pássaros conseguem êxito? Porque eles são unidos e organizados. E essa organização, essa união, ainda falta para os moçambicanos na luta contra os portugueses. Então ainda não chegou o momento.
É essa a tônica praticamente aí de todo o livro. Então, apesar de nós termos várias histórias, vejam, dá para a gente perceber um ponto de contato entre elas. Alguns personagens você precisa saber, coração, não tem jeito, tá bom? Mas a ideia central do livro é essa, tá? Esse texto eu poderia nem citar, ele é acrescentado posteriormente. Vejam, publicado em 1971. Os outros 7 contos foram publicados em 64. Aqui, olha, quando o autor estava preso. Então ele é acrescentado posteriormente. Rosita até morrer. É uma carta, é um conto em forma de carta. A Rosita, ou Rosa, ela é analfabeta. Ela não conhece a língua. E aí ela pede para esse Chico escrever uma carta para o Manuel. Manuel, antigo namorado da Rosita, engravidou a Rosita e se mandou. E aí a Rosita está convidando o Manuel para conhecer a filha, né, para os documentos, alguma questão de documentos. E aí mostra, né, que ela não conhece, aliás, nem ela conhece, e nem o Chico, né, que está escrevendo a carta, conhece. O texto que você vai ler aqui é cheio, repleto, né, de erros de português, não domina a língua. Então a própria língua é um instrumento de poder. Aí lembra daquela figura do Ginho. Ginho tem acesso à cultura. Luiz Bernardo Romuana teve acesso à educação, à cultura. Então é uma posição intermediária dentro daquela divisão social que havia em Moçambique. Tranquilo, coração? Então, um livro complexo, difícil, por ser um livro de contos, mas acredito que existe aí uma linha, né? Uma linha mestra que você pode seguir. Beleza, coração? Então, encerramos aqui, né? A revisão dos livros da FUVEST. Olha que beleza. Teremos ainda, próxima semana, uma aula pensando no Enem, comentando questões que caíram no Enem, e a gente ainda vai ter, na semana que antecede a primeira fase, um comentário sobre questões desses livros, sobre esses livros, né? Os 9 livros que nós vimos, que já caíram em outras provas. Belezinha? Então, me despedindo aqui de vocês, sempre pedindo, né? Reforçando aquele pedido. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem, deem uma força aí pra gente. Escolha Educação, esse coletivo de professores. A gente precisa bastante aí do seu apoio para poder levar nosso trabalho para mais gente. Belezinha? Aquele abraço, coração. Fui. Valeu.